A nossa aula de EBD, baseada no Breve Catecismo de Westminster. Nós estamos naquela grande segunda parte, na pergunta 21 até 84, Cristo, redenção, graça e lei. Vamos então à pergunta de número 26 estudar hoje. A pergunta de número 26 é a seguinte: como Cristo exerce as funções de rei? Vamos todos juntos repetir? Como Cristo exerce as funções de rei? Na 25 nós vimos o quê? Como Cristo exerce as funções de sacerdote. E na 24? Como Cristo exerce as funções de profeta. Muito bem. 24 falou sobre o ofício de profeta. 25 falando sobre o ofício de sacerdote. E agora na 26 nós vamos ver o ofício de Cristo com relação a ser rei. Como nós vimos, esses ofícios são didáticos. Esses ofícios que os irmãos doutrinadores escreveram, para nós entendermos o agir de Cristo no universo, nas nossas vidas, na igreja, tá bom? Para nós entendermos isso, para nós compreendermos o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma didática, como profeta, como sacerdote e hoje como rei. E a resposta diz o seguinte: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Daí você já percebe com a resposta que Cristo é nosso rei, mas na Bíblia existe uma palavra correlata. Cristo é Senhor. Isto, rei e senhor é a mesma coisa. Por quê? Com a resposta: Cristo exerce as funções de rei sujeitando-nos a si mesmo. Sujeitando-nos a si mesmo. Quem se sujeita, sujeita alguém que é mais poderoso do que quem está sendo submisso. Sujeitando-nos a si mesmo. Quando a resposta nos mostra sujeitando-nos a si mesmo, esse nos se refere a um grupo de pessoas. Quem? Os seus, os escolhidos. Hoje, nós nos sujeitamos a Ele. Ele também nos governa, lá, governando-nos e protegendo-nos. Cristo nos governa. Cristo, Ele exerce autoridade sobre nós. Cristo também nos protege, uma vez sendo salvos por Ele, e na caminhada, estando com Ele, Ele nos protege, Rei sendo Senhor, governando as nossas vidas e guardando as nossas vidas, nos protegendo, os seus, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Agora essa parte da resposta diz respeito ao restante, a rapa. O que quer dizer o verbo conter? Isso, por limite. Por limite. Aquele copo está contendo a água. Ele limita a água. Ok? Contendo. Deus põe limites aos seus, você e aos inimigos dele. Os inimigos, né? Porque Deus tem inimigos, nós temos nossos inimigos na caminhada cristã, não estão livres para fazer o que quer, o que querem. Satanás está livre para fazer o que quer? Não, ele está limitado, ele está contido pelos limites que Deus impõe a ele. Senão nós não teríamos um Deus soberano. Se Deus fosse sujeito ao agir do inimigo, nós teríamos dois deuses, guerreando um contra o outro, ver quem que é o mais forte. Mas só existe um Deus. Satanás é submisso a Deus, ou seja, ele só faz aquilo que Deus quer que ele faça. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é como um cão na coleira de Deus. Todos os seus e os nossos inimigos. Nós temos inimigos? Temos. Também temos. E quem que nos guarda dos nossos inimigos? Cristo,
Deus sendo rei, sujeitando, contendo, governando, subjugando. O que é subjugar? É fazer com que aquele ser faça aquilo que eu quero. Se eu subjugo, por exemplo, a minha filha, eu faço com que, ainda que ela tenha liberdade, mas ela tem que fazer aquilo que eu quero. Isso é subjugar. Subjugar. Deus faz isso com os inimigos. Os seus, os nossos e os inimigos dele. Ok? Entenderam então a resposta? Cristo governa, Cristo subjuga, Cristo protege, Cristo tem domínio, Cristo tem poder, Cristo é Senhor. Vamos aos textos, rapidinho. Salmo 110, versículo 1 ao 3. Nós lemos esse texto, né, na última exposição, na carta aos Hebreus, né? Nós lemos um trecho desse Salmo 110, né? Aliás, acho que foi exatamente esse e o versículo 4 também. Vamos lá. Salmo 110, de 1 a 3. Quem achou, leia bem forte para sair no áudio da gravação lá para a gente colocar no canal do YouTube. Vai. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho vertido da aurora, serão os teus jovens. Muito bem. Esse texto mostra o poder que Cristo tem. Aqui é uma profecia. Quando no versículo 1, como foi explicado na última exposição da carta aos Hebreus, disse o Senhor ao meu Senhor. Você, ao ler esse versículo, você tem que entender que ali há 3 pessoas. Quais? A primeira, quem está escrevendo, quem ouviu a conversa entre um Senhor e outro Senhor. Entenderam? 3 pessoas. Disse o Senhor ao meu Senhor. Perceberam as 3 pessoas aí, quem escreveu, e um diálogo entre 2 senhores. Qual que é o Senhor e qual que é o outro Senhor? Deus e o Filho, Deus Pai e Deus Filho. E o que o Deus Pai falou para o Deus Filho? O que diz? Assenta-te à minha direita, até que coloque os teus inimigos como estrado dos pés, baixo dos pés. Deus Pai deu ao Filho sentar no trono, reinar, porque Cristo é rei. O Filho é rei. Sente no trono. Meu Filho é rei sobre tudo. Até colocar, e aí esse reinado já existe, esse reinado já é efetivo, Cristo já reina, mas há de se consumar na sua segunda vinda, que nós vamos ver daqui a pouco. Até que eu coloque os seus inimigos por estrado dos seus pés. Por que o salmista faz isso? O que é colocar o inimigo por estrado, debaixo dos pés? É isso que o texto diz, né? Pisar nos inimigos. O gesto de pisar é um gesto que demonstra um total poder sobre quem está sendo pisado. Total poder. Submissão, rendição, limitação de quem está embaixo dos pés. Quando você pisa numa formiga que passa ali, coitadinha, ela está debaixo dos seus pés, uma barata, né? Não tem poder nenhum debaixo do seu pé. Até que eu coloque seus inimigos debaixo dos seus pés para você pisar. Esmagar. Faz referência ao texto lá de Gênesis, que o descendente esmagará, pisará a cabeça da serpente. O que é isso? É o proto-evangelho. É o início, o start da redenção e da vitória perfeita, completa de Cristo, o descendente da mulher que pisará, esmagará a cabeça da serpente. Outro texto, vamos lá. Atos 2:36. Desculpa, eu só quero ver também continue no 110. O Senhor lhe enviará, de Sião, o cetro do poder. O que é cetro? Cetro era um instrumento usado pelos reis, pelos governantes, pelos reis, pelos monarcas. O cetro era um bastão
que tinha um símbolo da monarquia na ponta, e o rei, com esse cetro, ele governava. Inclusive, para adentrar a sala do rei, né, no castelo, para adentrar e chegar perante o rei em seu trono, ele somente permitia a pessoa falar com ele se ele estendesse o seu cetro. Cetro é um sinal de poder, um sinal de reinado. Cetro de poder. E aí o texto continua dizendo no verso 3, o seu povo, olha só, o seu povo agora diz respeito aos seus súditos, aqueles que são de fato seus. O seu povo apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com os santos ornamentos, como orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Os que são súditos de Jesus, entenda, você que foi salvo pela graça de Deus, você vai até Ele voluntariamente, com prazer, porque Ele estendeu o cetro a você e permitiu você se achegar à presença dEle como Rei. Porém, nós vamos ver no final que, no fim de todas as coisas, todos estarão perante o Rei, mas alguns não voluntariamente, mas coercitivamente, imperativamente, como uma ordem. Mas todos estarão perante o trono do Rei. Todos. Mas nós vamos voluntariamente ao nosso Senhor. Não porque, eu tenho medo desse Rei Jesus, porque se eu não for, Ele vai me castigar. O texto está mostrando que os súditos do Rei têm prazer em estar na presença do Rei. Tem prazer em se lançar aos braços dele, porque ele protege, porque ele cuida, porque ele salva, porque ele supre, porque ele governa, e ele governa com justiça. Então a gente entrega as nossas causas ao justo Rei. Voluntariamente nós nos entregamos ao Rei, não com medo, não por lei, não por obrigação, voluntariamente. Isso é lindo, lindo. Quando o salmista usa esse termo, voluntariamente, os seus chegam a Ele. Muito bem, vamos ao próximo texto então, Atos 2:36. Quem achou, leia bem forte. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha só, muito bem. Pedro, finalizando o seu discurso, ele fala que vocês, falando para os judeus, né, e para aqueles tantos que estavam ali, que crucificaram Jesus, ele foi feito Senhor e Cristo. O que estava correndo um boato nessa época? Como que vocês cristãos falam que Jesus é Rei, é Senhor? Esse homem que foi crucificado, poder nenhum. Morreu na cruz, foi crucificado, uma morte vergonhosa. Como que um rei tem que estar no trono, não um crucificado. Tanto é que o evangelista Marcos, ele descreve o servo sofredor, mostrando que ainda que Cristo, na sua humilhação, se entregou para ser Senhor. Mas naquela época corria esse boato, mas Pedro falou, aquele que vocês se entregaram para a crucificação, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor, mas crucificado sim, Ele ressuscitou e Ele reina, e Ele governa sobre tudo e sobre todos. Isso que Pedro está dizendo. Deus o fez Senhor e Cristo, não é isso que diz o finalzinho do versículo? Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é o enviado de Deus, aquele que viria como o Salvador do povo de Deus, o Cristo, o Messias. Ok? Próximo texto aí, Atos 18, 9 e 10. Um pouquinho mais para frente. Olha que lindo esse texto. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor, qual é o Senhor aqui? Jesus. O Senhor lhe disse, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Jesus, o Senhor, disse a Paulo, vá, fale, não
tenha medo. E ninguém ousará falar alguma coisa contra você, impedindo o seu agir, Paulo? Não, impedindo o meu agir como Senhor. Ninguém vai contra a vontade de Deus. Ninguém. Por isso, Paulo, vai e fale, porque você precisa falar nessa cidade. Tem muitos aí que precisam ouvir o que você precisa falar. O Senhor cuidando, o Senhor cuidando do apóstolo Paulo. Vá, fale, porque eu vou cuidar de você. Próximo texto, vamos lá. Isaías 9, 6 e 7. Esse texto é lindo demais. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, Amém. um filho se deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, Amém. venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Esse texto é uma profecia do profeta Isaías, uma profecia sobre Jesus. O menino vai nascer e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. O que mais? Deus Forte, Pai da Eternidade, aquele que está fora do tempo, aquele que domina extratempo, não está sujeito ao tempo. Lindo esse texto, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz. E o texto continua: Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Aqui uma analogia a respeito da igreja. Igreja. O que mais? Para o estabelecer, o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E quem fez isso? O zelo, o cuidado dedicado do Senhor dos exércitos fará isto. Quem fez Cristo Rei? Deus Pai. Deus Pai. Amém. Vamos lá? E o último texto aí, 1 Coríntios 15, 25 a 27. 1 Coríntios 15, 25 a 27. Quem escreveu a carta aos Coríntios? Será? Tem certeza? Paulo? É? Muito bem, acertaram. Paulo escreveu quantas cartas aos Coríntios? Duas cartas. Muito bem. Vamos então ao texto, 15, de 25 a 27. Diz assim: porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse texto está mostrando assim, não é que Jesus, como rei, está tentando fazer com que os seus inimigos sejam subjugados. Paulo não está dizendo, Cristo é rei, ele precisa reinar, porque ele precisa fazer isso, porque os inimigos são fortes, mas ele vai tentar, até que ponha. Não, os inimigos já estão, no futuro eles já estão, hoje eles já estão derrotados. É porque nós estamos no caminho. O plano perfeito de redenção de Deus já está consumado, mas está acontecendo. No final, todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do Senhor e Rei Jesus Cristo. Lá, isso é consumado. A vitória já é certa. A vitória já é certa. Nós não cremos na teologia relacional, em que Deus e o homem estão construindo o futuro. Nós estamos aqui, nós não sabemos o futuro, mas Deus já construiu, já escreveu, já determinou, já decretou todas as coisas, inclusive a sua consumada vitória, que já aconteceu. Até que coloque seus inimigos debaixo dos
pés. E o 26. E o último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. Isso para quem? Para nós. Para nós. Por quê? Porque ainda nós estamos sujeitos à morte. Mas Cristo já nos garantiu a vitória sobre a morte, o último inimigo nosso. Cristo tem a morte como inimiga? Não. Não. Ele já venceu a morte. Ele já venceu a morte. Mas nós ainda não. A morte não é uma pessoa, não é um bicho feio, não é uma capa preta com um gorro, um capuz e uma foice na mão que vai chegar e vai acabar com todo mundo. Não, não. A morte é um acontecimento que nos deixa muito com medo. Não sei você, mas eu fico. Com medo no sentido... É incerta. É algo que a raça humana, a morte é um acontecimento, um dos mais antigos da humanidade. Mas a humanidade não se acostumou com ela ainda. Dói saber que um ente querido morreu. Quando alguém está no leito de morte, a pessoa fica com muito medo. O que será que vai acontecer depois? Mas a morte já está vencida por Cristo. E ela vai ser o último inimigo nosso a ser vencido, no sentido que quando nós morrermos, um dia que o Senhor voltar, Ele vai nos ressuscitar. Aleluia! A morte já foi vencida por Cristo. E pela fé nós cremos que quando Ele voltar, e se nós estivermos mortos, nós vamos ressuscitar. Aleluia! Ressuscitar. Entenderam esse texto? Nem a morte subjuga, nem a morte atrapalha. Subjugar é até mais forte. Atrapalha o reinado de Cristo. Nada impede que Cristo tenha domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. E quando nós estamos nele, súditos do reino dele, a morte não vai nos afastar dele. A morte não vai nos afastar dele. A morte não é o fim. A morte é uma separação. Isso mesmo. E no momento certo, quando o Senhor voltar, Ele vai fazer essa transição de tempo. Daqui a pouco, né? Jesus está voltando. Nós vamos ir para um outro momento da realidade. Um outro momento da existência. Que não vai ter mais fim. Nós vamos ter um corpo perfeito, sem dor, sem doença, sem tristeza. Nós, aqueles que estão em Cristo, súditos desse Rei. Voluntariamente nós nos entregamos hoje, no sentido de adorar a Ele com prazer, com alegria, em amor, e vamos desfrutar disso na eternidade, com o maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. O apóstolo Paulo parece que ele está forçando a nossa inteligência, mas ele precisa dizer isso. Quando diz que todas as coisas estão sujeitas, Paulo está dizendo, menos Deus. Menos Deus. Deus que fez com que todas as coisas fossem sujeitas a Cristo. Mas Deus não está sujeito a Cristo. No sentido de que Cristo, o Filho, tem poder sobre o Pai. Na Trindade, há harmonia perfeita. E as três pessoas da Trindade agem, trabalham harmoniosamente, respeitosamente, com um amor perfeito entre elas, de tal forma que a ação de uma pessoa da Trindade não atrapalha a ação de outra pessoa da Trindade. Ok? É isso que Paulo está dizendo. Muito bem, vamos então agora à parte didática para a gente extrair alguns ensinamentos com relação ao Cristo ser rei. Cristo é rei. Quando estudamos sobre o ofício real de Cristo, embora Cristo seja rei desde sempre, e assim Ele é, tanto é que um profeta profetizou isso, tanto é que nós precisamos entender que Cristo, o Filho, sempre existiu e Ele sempre foi Senhor. Isso diz respeito agora ao governo que Ele exerce a partir de sua obra na
cruz. Cristo executou e consumou o seu reinado perante os principados, as potestades, a quem podia interessar, na cruz. Na cruz. Enquanto alguns lá no primeiro século pensavam que o filho de Deus tinha que aparecer num trono, o filho de Deus, o trono dele foi a cruz. Cruz. E ali ele venceu todos os seus inimigos na cruz. Depois da sua morte e ressurreição, foi definitivamente coroado, agora como aquele que tem em suas mãos o destino do mundo para efeitos redentores. Através da morte de Cristo na cruz, ele realizou o plano perfeito de redenção de Deus Pai, de salvação daqueles que eram seus. Na cruz, consolidando o seu reino espiritual. Os efeitos dessa coroação levaram Jesus a dizer, Jesus disse isso antes ou depois da sua crucificação? Isso que está ali? Antes ou depois de sua crucificação? Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Depois. Isso mesmo. É o último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Foi depois da crucificação. Antes dele ir subindo aos céus, homem indo para assentar no trono. E ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso foi depois de sua morte e ressurreição. Ok? Ele governa todas as coisas, para a sua própria glória e para benefício da sua igreja. Cristo governa e o seu povo é alcançado por um reino justo, por bondade desse rei. Nós somos alcançados por graça desse rei, por causa do grande amor do nosso rei Jesus, que além de ser nosso Salvador, é o nosso Senhor que governa as nossas vidas. Nós somos alcançados, a igreja é alcançada pelo governo justo, maravilhoso desse grande rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Seu governo é a garantia de que a redenção finalmente se consumará e de que sua morte não foi em vão. Quando a gente entende que Jesus é rei, ele salva e ele preserva aqueles que são salvos. Uma vez sendo salvo, agora muda a palavra. Em vez de ser salvo, você coloca súdito. Uma vez sendo súdito desse rei, você nunca mais deixa de ser súdito desse rei. Por causa de você, jamais, por causa do grande poder do governante e rei Jesus. Jesus. Ele garante que nós permaneçamos como seus súditos. E de que a sua morte não foi em vão. Jesus Cristo é Rei e Senhor. No Novo Testamento, você vai encontrar a palavra Salvador para Jesus, referindo-se a Jesus, aproximadamente, esse símbolo aí, né, Ju, significa próximo de, né? Aproximadamente 16 vezes. A palavra Salvador. A palavra mestre, no Novo Testamento, para Jesus, ela é mencionada por aproximadamente 65 vezes. A palavra Senhor, no Novo Testamento, ela se refere a Jesus por aproximadamente 650 vezes. Você já deu conta disso? O Novo Testamento se refere a Jesus muito mais como Senhor do que como Salvador. Salvador. E isso tem uma implicação muito importante para nós. Sabe por quê? Esta verdade nuclear do cristianismo, de que Jesus Cristo é Rei e Senhor, é uma verdade perseguida e atacada desde os tempos dos apóstolos e pelo curso da história da igreja. Jesus como Senhor é uma verdade que foi muito atacada e ainda
e no curso da história da igreja, foi muito atacada. Jesus como Senhor e como Rei. Lá, no primeiro século, dizer que Jesus era Salvador não implicava em afronta ao Império Romano. Os cristãos declaravam: Jesus é Salvador. Jesus é Salvador. E o que Roma e o imperador falavam? Ok, nós aceitamos. Roma, por ser um império naquela época, por ser uma nação que conquistou outras tantas nações, tolerava as religiões das nações que Roma conquistava, aceitava os deuses de variadas formas. Deuses de variadas formas. Tanto é que no panteão romano existiam milhares de deuses, isso vindo de nações conquistadas, nações colonizadas. Quando falava para o imperador que Jesus, e chegava no ouvido do imperador que Jesus é Salvador, pode aceitar, vamos aceitar os cristãos, não tem problema nenhum. Agora, porém, quando cristãos se levantavam para declarar que Jesus Cristo é Senhor e Rei, esta verdade se tornava revolucionária e uma traição inadmissível ao imperador. Quando chegou nos ouvidos do imperador que cristãos estavam declarando que Jesus, não ele, imperador, era Senhor e Rei, o imperador, e os imperadores, né, naquela época, pós-morte e ressurreição de Cristo, ficavam furiosos. Não, Senhor aqui, só o César é o czar, o imperador. Aqui, em Roma, no Império Romano, e o Império Romano praticamente conquistou todo o território naquela época, mundial. Nos limites do território romano, quem é Senhor? O imperador. Portanto, quem está dizendo que Jesus é Senhor e Rei, tem que morrer. Não, aqui não, o imperador dizia. E o que acontecia? Qual foi a consequência disso? Cristãos foram queimados. Cristãos foram crucificados. Cristãos foram mortos à espada de gladiadores. Gladiadores eram soldados, eram figuras típicas do Império Romano, cruéis, algozes, que pegavam famílias cristãs e jogavam dentro lá do Coliseu para se divertir, para que o povo romano, não cristão, se divertisse com a matança dos cristãos. Dentro do Coliseu é uma espécie de um teatro enorme a céu aberto, e os cristãos eram colocados, enxotados ali dentro, e eles soltavam leões, tigres, feras, para matar os cristãos. E o povo todo ali em volta, aplaudindo e rindo, e falando: olha só, cadê o Senhor desse povo? Aqui quem é Senhor é o imperador. Perceberam como essa verdade é atacada? E desde lá para cá, a verdade de que Jesus Cristo é Senhor, ela é muito atacada, muito resistida. Na China aconteceu isso. Cristãos eram pegos, e quando declaravam que Jesus Cristo é Senhor, o imperador chinês, inclusive quando a China conquistou também as colônias da Coreia, né? Cristãos se declaravam súditos do rei Jesus, o imperador mandava pegar esses cristãos, trancá-los dentro das igrejas e colocava fogo lá dentro da igreja. Torturava esses cristãos com ferpas de bambu embaixo das unhas, até eles confessarem que Jesus Cristo não é Senhor. Mas Jesus é Senhor e Rei. Infelizmente, esta verdade está sendo mal compreendida dentro da igreja hoje também, pois há no cristianismo atual a ideia de separação entre Jesus Salvador e Jesus Cristo Senhor. Esta ideia equivocada faz com que pessoas se reconheçam cristãs, porém vivendo em procedimentos mundanos, onde o eu, e não Cristo, está no controle e no centro de suas vidas. E Cristo necessita se ajoelhar, implorando para que as pessoas vivam em santidade. Hoje, no evangelicalismo atual,
As pessoas querem um Jesus salvador, que me dê a vida eterna, que mude a minha vida. Mas é difícil de sujeitar aquilo que ele manda. Jesus, hoje, para muitos, não é considerado Senhor. Eu aceito Jesus como meu Salvador porque eu preciso de um Salvador, eu preciso mudar minha vida, está tudo de ponta cabeça, eu preciso de Jesus. Ah, mas ele me salvou, agora você tem que se submeter ao que ele manda. Ah, não, aí fica difícil. Eu gostaria de fazer as minhas coisas, eu quero ter a minha vida mundana ainda. Eu vou na igreja, ok, vou sim, mas aí minha vida pessoal é outra coisa. Jesus é Salvador e Jesus é Senhor. Se Ele é seu Senhor, você deve se submeter a Ele como seu. Se Ele é seu Salvador, você deve se submeter a Ele como seu Senhor. Ele manda na sua vida e você voluntariamente deve obedecê-lo. Pessoas hoje desejam um Salvador, mas não um Senhor. Desejam um reino, porém sem se submeter ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Conclusão. Esta exaltação de Jesus Cristo como Rei e Senhor é obra de Deus. É obra de Deus. Não é porque você considera Jesus como Senhor. Não é porque a igreja considera... Ora, a igreja está declarando para o mundo que Jesus é Senhor e Rei. Por isso, Jesus é Senhor e Rei. Jamais. Não é porque você e eu declaramos. Se nós não declararmos, Jesus vai continuar sendo Rei e Senhor. Por quê? Porque Deus assim o quis e estabeleceu, Deus Pai. Nós vamos ver no texto no final quem que estabeleceu Jesus como Senhor. De tal forma que exige rendição de toda criatura, sejam anjos, sejam homens e mulheres, sejam demônios. Todos se sujeitam a Cristo, todos deverão se curvar. Se não hoje, certamente hão de se curvar no grande dia da volta triunfante do Supremo Rei do Universo, Jesus Cristo. Não é que hoje alguns não se sujeitam a Cristo e vão continuar não se sujeitando. Quando Cristo voltar, todos se sujeitarão a Ele e reconhecerão o seu senhorio. Todos, toda a criatura, todo o universo, todas as pessoas que já nasceram, morreram, os que estão vivos hoje, os que hão de nascer, vão reconhecer que Jesus é Senhor. Seres angelicais reconhecem, demônios reconhecem que Jesus Cristo é Senhor. Hoje, alguns, crendo nele, se curvam o quê? Voluntariamente. Hoje, pela graça de Deus, uma vez você tendo o Espírito Santo, você se rende a Ele. Você declara, Jesus Cristo é o dono da minha vida, Ele é o meu Senhor. E no dia do Senhor, o restante se renderá imperativamente. Ninguém há de ficar em pé no dia do juízo e falar, quero ver eu confessar. Ninguém. Nenhuma criatura vai conseguir olhar para o grande Senhor e Rei que chegará e vai tentar intimidá-lo com um olhar. Ninguém. Todos hão de se render perante o grande Rei e Senhor. Todavia, sendo lançados no inferno, porque o negaram em vida, é só uma questão de tempo. A história não se encaminha para um desastre fatal. A gente, nós que temos uma mente limitada, somos criaturas limitadas, a gente fica pensando, nossa, as coisas estão indo tão ruim, parece que vai se acabar num negócio tão estranho esse mundo. Ai, vai ser um desastre, vai acabar tudo. Meus amados, fique com essa palavra no seu coração. O mundo não se encaminha, a história não se encaminha para um desastre fatal, mas a história se encaminha para a completa, consumada e gloriosa vitória. E esta vitória é do Senhor e do seu Cristo e da sua igreja. Não vamos ficar com pessimismo, as coisas estão indo de mal a pior e vai ser um desastre o fim, meu Deus. Não, nós temos esperança que um dia o nosso Senhor vai voltar e as coisas vão ser maravilhosamente melhores para nós. Infinitamente, como o apóstolo Paulo diz, infinitamente melhor do que estar nessa vida. Porque nós somos súditos desse Senhor que está controlando todos os detalhes da história.
E nós somos dele, guardados por ele, protegidos por ele, salvos por ele. Filipenses 2, 9 a 11, esse é o texto que eu quero encerrar. Filipenses 2, de 9 a 11. O versículo 9 diz assim: porque Deus, o que diz? Quem exaltou Jesus? Deus o exaltou. As pessoas confessando ou não, as pessoas acreditando ou não, as pessoas dizendo ou não, as pessoas crendo ou não, Cristo continua sendo exaltado e Rei e Senhor, porque Deus assim o quis. Não depende de quem acredita. Deus assim determinou, porque Deus o exaltou sobremaneira. Aqui essa exaltou sobremaneira, no grego é uma palavra só. É uma exaltação que não tem mais acima dela. Não tem. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Ao nome... Para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Todo joelho se dobre. Todo joelho se dobre. E dobrar o joelho, o que é? Rendição. Uma pessoa, quando fica com os joelhos dobrados, está rendida. Não tem mais força em si mesmo, não tem como escapar, não tem como fugir, não tem como correr, não tem como se debater. Joelho dobrado é rendição. É reconhecimento de que existe um ser acima dele, muito mais poderoso. Todo joelho se dobrará. E isso, os soldados ajoelhavam. É uma rendição. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Toda, é toda? Toda. Mas são só os crentes? Não. Todos. Aqueles que na vida negaram Jesus, falaram: Jesus não existe, a igreja é uma balela. Isso aí, eu penso num povo um povo alienado, uma mente fechada. Essa pessoa lá no final vai dizer: Jesus Cristo é Senhor. Mas ele vai seguir para o inferno. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ler todos juntos esses versos? Então vamos. Vai, porque também Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! E Agostinho escreveu o seguinte: reinos terrestres têm seu auge e seu declínio. Não pense você que hoje algumas nações têm o botão da bomba nuclear. Alguns reis, alguns governantes têm o botão da bomba nuclear em suas mãos e o fim está nas mãos deles. Coitados. Coitados. Governantes hoje que se exaltam a si mesmos, que acham que têm poder sobre tudo e sobre todos, tem seu auge e seu declínio. Mas está vindo aquele homem de quem é dito: e o seu reino jamais terá fim. Aleluia. Pergunta 26, então todos juntos, vamos? Como Cristo exerce as funções de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Você está seguro? Plenamente. Aleluia. Louvado seja o nosso Rei Jesus. Uma
reprodução da profecia, né? De Isaías. Amém, amém. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento de aprendizado em torno da Tua Palavra, e que cada um de nós aqui presente nesta manhã se renda de fato a Jesus Cristo como Senhor e Rei, adorando a Jesus Cristo, se lançando a Ele como Senhor e Salvador, entregando as suas vidas a Jesus Cristo como Rei e Senhor, e dizendo: para quem iremos? Só Jesus Cristo tem as palavras de vida. Só em Jesus Cristo nós temos esperança, segurança, consolo verdadeiros. Por isso, nós, os salvos, agradecemos ao Senhor nesta manhã. No nome de Jesus. Amém.